Fala família, por aqui estou Alan Lago e hoje a gente vai bater um papo sobre primeiros socorros de uma forma diferente, porque hoje é a nossa segunda aula do nosso workshop de como se tornar um instrutor de primeiros socorros credenciados pelo Instituto Brasileiro de APH. E a gente vai dar continuidade a esse papo falando sobre a principal diferença entre suporte básico de vida, atendimento pré-hospitalar e primeiros socorros. Antes de começar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links importantes. Primeiro, é o link da página de inscrição para esse nosso evento que é 100% online e gratuito. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o nosso grupo do Telegram. Lá, além de ser avisado de todo o lançamento de vídeo, do início das lives, do pré-workshop, você vai ficar inteirado de todas as possíveis ofertas que essa oportunidade possa te oferecer. Além disso tudo, se você está assistindo esse vídeo fora do YouTube, no acesso ouro, parabéns, você vai poder assistir isso daqui quantas vezes você quiser. Então vamos lá, gente. A gente quando fala de atendimento pré-hospitalar, de suporte básico de vida, de primeiros socorros, muitas vezes existem algumas confusões que nós fazemos com essas terminologias. E é interessante hoje, de forma simples, rápida, objetiva, a gente entender o que é cada coisa e como elas se completam, como elas se encaixam, e para o profissional de saúde, como nós podemos passear entre esses termos, passear nesses caminhos de suporte básico de vida, de APH e de primeiros socorros. Eu vou começar falando sobre o que são essas siglas de uma forma muito básica, tá bom? Quando nós falamos de SBV, e algumas vezes vai estar aqui abreviado, a gente está falando de suporte básico de vida. Quando a gente fala de APH, a gente está falando de atendimento pré-hospitalar. E primeiros socorros, algumas vezes eu vou abreviar e chamar só de PS, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos de suporte básico de vida, eu vou dizer que ele tem o principal objetivo cuidar, atender vítimas de parada respiratória e parada cardiorrespiratória. É o primeiro cuidado a esses tipos específicos de agravos. É interessante também a gente saber que o suporte básico de vida ele também pode ser encontrado, você vai ouvir a sigla BLS, que é a sigla de Basic Life Support, tá bom? Nada diferente, é a mesma coisa, a diferença é que um está em português, outro está em inglês. E aqui a gente fala suporte básico de vida. É interessante você entender que o protocolo mais conhecido de suporte básico de vida é sim o da American Heart Association. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela se espelha, ela se baseia, se norteia sim pelo protocolo americano. Mas é interessante que você entenda que ele não é o único. Assim como os Estados Unidos fala de suporte básico de vida, o Japão fala, a África do Sul fala, a Europa inteira fala, enfim. O mundo fala sobre suporte básico de vida. O mundo estuda isso. E esse é um conhecimento que ele deve estar acessível a todas as pessoas. Cada cultura adapta o que é o suporte básico de vida para as suas leis, para as suas condutas profissionais, para a sua legislação local, para os seus protocolos de instituições. E a gente não pode dizer que um está certo, que o outro está errado. Eles seguem um princípio e cada um tem as suas preferências. Mas, quando nós falamos de suporte básico de vida aqui no Brasil, sim, um dos mais conhecidos e dos mais adotados por instituições são os protocolos americanos. Interessante a gente lembrar que suporte básico de vida, que BLS, ele não é usado somente em ambiente pré-hospitalar. Muitas vezes pensamos que suporte básico de vida, né? Atender uma parada cardiorrespiratória, atender uma parada respiratória, a gente já imagina um cenário ou dentro de uma ambulância, ou em um asfalto, ou no meio da rua. Sim, é isso também. Mas ainda em uma unidade intra-hospitalar, dentro de um hospital, se faz suporte básico de vida. Se atende parada respiratória e parada cardiorrespiratória. E a gente diz que o que antecede o suporte avançado de vida, ou seja, algumas condutas médicas, administração de algumas drogas, alguns procedimentos avançados, tudo que antecede isso também é suporte básico de vida, ainda que feito em um ambiente intra-hospitalar. E aqui interessante, é um conhecimento, e novamente digo, que deve ser dominado por todas as pessoas.
Todos. E aí a gente fala de profissionais de saúde, a gente fala de leigos que são treinados, de leigos não treinados. Imagine que doenças cardiovasculares é um dos principais agravos que mais mata no mundo, principalmente o adulto. E quanto mais pessoas sabem suporte básico de vida, mais condições de sobrevida essas vítimas irão ter se forem bem assistidas e o mais rápido possível. Então, por isso que o suporte básico de vida é tão importante e deve ser disseminado entre todas as pessoas. Se você parasse para se perguntar o que eu aprendo em um treinamento de suporte básico de vida, eu diria que algumas coisas aqui são muito interessantes, estão presentes nesse treinamento. Normalmente, o curso de suporte básico de vida, ele dura 8 horas, é feito em um dia e tem o seguinte conteúdo programático. Nele, você vai aprender RCP de alta qualidade, administrada em adulto, crianças, bebês. Nele você vai também aprender uma cadeia de sobrevivência, um passo a passo, algo que norteia a sua conduta. O que é que eu faço primeiro, o que é que eu faço depois, qual é o terceiro passo, qual é o quarto passo. Você também vai aprender a importância da utilização de um desfibrilador externo automático. E aqui eu trouxe de propósito a sigla em inglês. Então, em suas pesquisas, você pode observar e ler como AED, que na verdade é só a sigla em inglês para DEA. Também se aprende o cuidado à parada respiratória, ou seja, a oferta somente de ventilação. A importância do trabalho em equipe nesse procedimento de RCP. Então, como se faz RCP sozinho, com 2 pessoas, as diferenças quando eu faço com 2 socorristas, em um adulto, em uma criança, em um bebê, quando deve ocasionar o revezamento, quando essa equipe deve parar, enfim, se aprende um pouco do trabalho em equipe em suporte básico de vida. Além disso, se aprende também sobre manobras e técnicas de desobstrução de vias aéreas por corpo estranho. Então, basicamente, o conteúdo de um curso de suporte básico de vida seria esse. E mais uma vez eu digo, é um conhecimento que está acessível a todos. Então, vamos lá. Se a gente fosse se aprofundar mais no assunto e falar sobre APH, eu diria que o atendimento a urgências, emergência, a situações mais agudas de problemas que podem ser clínicos, traumáticos ou até psiquiátricos, ele é realizado em algum momento por um profissional de saúde habilitado, equipado. E isso eu chamo de APH. E aqui é interessante que eu falei que um profissional de saúde, mas esse profissional, ele não necessariamente ele tem uma formação em saúde. E eu vou te explicar um pouquinho sobre a diferença disso tudo, de trabalhar com APH e ser um profissional de saúde ou não. Mas antes eu preciso desmistificar uma outra coisa. Normalmente, nós pensamos que todo atendimento pré-hospitalar, ele é feito em uma ambulância, em uma viatura, mas não. O APH ele pode ser feito tanto de uma forma móvel, como essas que eu citei, como ele também pode ser feito em um ambiente fixo. Então, se tem um colega profissional de saúde dentro de uma UPA, aguardando uma pessoa chegar, seja trazida por uma ambulância, por um carro de um transeunte, ou ela passou mal e foi pedir esse atendimento, ela também foi para uma unidade de APH, porém uma unidade fixa. Então, eu tenho 2 tipos de APH. Eu tenho um APH móvel, e quando a gente fala de APH, nós sempre pensamos nisso, mas eu também tenho um APH fixo. Isso está bastante claro, inclusive, na legislação aqui no nosso país, na Portaria 2048, lá de 2002. Então, lembra que eu falei sobre o treinamento, a habilitação de um profissional em APH? E eu falei sim, que alguns desses profissionais, eles são oriundos da saúde. Então, eu tenho um médico que atua em APH, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. São profissionais oriundos da saúde que trabalham em APH. Mas eu também tenho profissionais que são treinados em APH e trabalham com essa atividade, mas não tiveram a sua formação baseada na saúde como o seu principal trabalho, digamos assim. Então eu tenho profissionais não oriundos da saúde que podem ser condutores de veículo de emergência, podem ser radiooperadores, telefonistas, bombeiros militares, policiais militares, inclusive, porque a segurança de uma cena, ela também faz parte do atendimento pré-hospitalar. Perceba que quando eu falo de ambiente, ou melhor, de trabalho pré-hospitalar,
pré-hospitalar, de uma atividade pré-hospitalar, eu falo de um profissional que foi treinado, que foi habilitado para fazer aquilo. Seja ele da área de saúde, oriundo da área de saúde ou não. Eu percebo que em momento nenhum eu falei de um leigo trabalhando com APH. Eu falei de todo cidadão trabalhar com APH. O APH, ele deve ser feito exclusivamente por profissionais habilitados. E aí nós temos os profissionais oriundos da saúde e profissionais que não são oriundos da saúde, mas que trabalham em uma equipe de atendimento pré-hospitalar. E aqui uma observação importante: quando nós falamos sobre uma equipe de suporte básico, uma ambulância de suporte básico de vida em atendimento pré-hospitalar, eu não posso simplesmente achar que aquela equipe ou que aquela ambulância está preparada somente para atender uma PCR. Então, a gente não pode confundir o suporte básico dentro do APH com o suporte básico lá, que foi feito para leigos e para toda a população. Esse suporte básico aqui do APH, ele atende sim paradas cardiorrespiratórias, mas ele também atende vítimas de trauma, vítimas clínicas, em diversos outros agravos ou situações agudizadas. É uma observação que é importante a gente fazer. Quando nós falamos de uma equipe ou de uma ambulância de suporte básico de vida, e essa equipe ou essa ambulância já é componente de uma equipe, de um trabalho de APH, ele não cuida só de parada cardiorrespiratória. E aqui a gente vai falar sobre primeiros socorros e é interessante demais, porque eu tenho certeza que em algum momento de sua vida você prestou primeiro socorro. Ainda que você não seja profissional do APH, ainda que você não tenha sido treinado em suporte básico de vida, eu tenho certeza que em algum momento você já prestou um primeiro socorro. Primeiros socorros são cuidados iniciais prestados a qualquer vítima, de trauma ou não. Então qualquer pessoa que passe por uma situação de emergência, onde uma outra pessoa acolha e preste um cuidado, esse cuidador, ele está prestando socorro. E a gente chama essa pessoa de prestador de socorro. O suporte básico de vida, ele está incluso em primeiros socorros, ele está incluído em primeiros socorros. Por quê? Porque quando eu falo em prestar um primeiro socorro, eu falo em qualquer situação de emergência, inclusive paradas respiratórias e paradas cardiorrespiratórias. Então, lembra quando a gente viu o suporte básico de vida? Eu, quando estudo primeiro socorro, eu também estudo suporte básico de vida. O conteúdo programático de primeiros socorros, ele é bem mais extenso do que um conteúdo de suporte básico de vida. Então, perceba que é como se primeiro socorro fosse um mundo, né, de atendimento à emergência. Suporte básico de vida, uma região desse mundo, e atendimento pré-hospitalar é esse mundo sendo observado por um profissional habilitado para isso. Então vamos lá. Todo cidadão, ele deve aprender primeiros socorros, assim como deve aprender suporte básico de vida. Só que, volto a repetir, o suporte básico de vida, ele atende situações pontuais. Primeiro socorro atende toda a situação de emergência. E aqui algumas coisas interessantes. Faz parte do conteúdo programático de algumas graduações e exigência para algumas habilitações. Então, por exemplo, se você é profissional de educação física, durante a sua graduação, na sua grade curricular, existe uma disciplina de primeiros socorros. Se você tem uma habilitação, você o detrante dessa habilitação, entre os conteúdos teóricos, você também estudou primeiros socorros. Eu não sei se você sabe, mas para um professor de jiu-jitsu, ou um faixa preta de jiu-jitsu, ele ter a sua faixa preta, ele também precisa ter um curso de primeiros socorros. Então perceba que o conteúdo de primeiros socorros, saber primeiros socorros, ele deve ser um conhecimento de todos. A utilização desse conhecimento, ela pode ser pontual. Então, primeiro socorro para o trânsito, primeiro socorro para uma atividade física, primeiro socorro em uma arte marcial, sim, mas eu
tenho, né, que aprender primeiro socorro em algum momento da minha vida, porque com certeza eu vou aplicá-la. Existem protocolos de primeiros socorros publicados por diversas organizações, inclusive a American Heart Association e a Cruz Vermelha. Então talvez você nunca tenha se perguntado, mas sim, o mundo também fala sobre primeiros socorros. Quando eu falei lá no comecinho desse vídeo que algumas organizações pelo mundo, né, discutiam e falavam sobre o suporte básico de vida, essas mesmas instituições elas também falam sobre primeiros socorros, algumas com parcerias, por exemplo. Então a American Heart Association ela tem uma parceria com a Cruz Vermelha Americana e as duas falam juntos sobre primeiros socorros. Mas existem conselhos, né, europeus, australianos, da Nova Zelândia, que também falam sobre primeiros socorros. Existem livros publicados no mundo sobre primeiros socorros. E é interessante a gente buscar esse conhecimento, passear um pouquinho sobre essa estrada dos primeiros socorros e entender quais são as diferenças, como é feito em cada país. Culturalmente, é importante a gente saber desmistificar algumas lendas de primeiros socorros, alguma coisa que se faz porque o avô falava, porque o pai falava, mas que hoje a gente que é estudante, profissional da área de saúde, sabe que realmente não é a atitude mais correta a se tomar, mas algumas pessoas continuam fazendo simplesmente porque alguém falou que era assim. Então o primeiro socorro ele também deve ser estudado. O prestador de primeiro socorro não é necessariamente um profissional de saúde. Então só voltando à analogia que eu fiz, primeiro socorro é como se fosse um mundo, e esse mundo não é enxergado só por profissionais de saúde, pelo contrário, ele é enxergado por todos. Suporte básico de vida, ela é uma região desse mundo de primeiros socorros. E o atendimento pré-hospitalar é a visão de um especialista tanto sobre primeiros socorros, tanto como suporte básico de vida. Afinal de contas, o profissional de APH, ele termina entendendo um pouco ou muito sobre suporte básico de vida e sobre primeiros socorros. Se a gente fosse passear pelo conteúdo de primeiros socorros, a gente poderia dividir assim, por exemplo, o primeiros socorros tem conceitos fundamentais, porque a gente precisa saber quais são os seus princípios, quais são os seus objetivos, para que serve o primeiro socorro. Dentro do conteúdo programático de primeiros socorros está lá o suporte básico de vida. Estuda assim primeiros socorros, emergências traumáticas como lesões em regiões cranianas, cervicais, entorses, distensões, lesões musculoesqueléticas de uma forma geral. Também se estudam emergências clínicas em primeiros socorros. O que eu faço com reações alérgicas, com choques anafilápticos, com hipoglicemias, com desmaios, isso tudo é um estudo de primeiros socorros. Intoxicações, alergias, emergências ambientais como provocadas por calor, frios, enfim. Lembra que eu falei que é um mundo? Pois é. Um mundo do primeiros socorros. E é esse mundo que a gente vai te apresentar nesse workshop. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um divisor de águas e uma transformação em sua visão de primeiros socorros. Por aqui eu deixo o meu abraço e até a próxima videoaula. A gente se vê no workshop. Até breve!